Mas, deixa eu contar um negócio para você. O que aconteceu com o banco? Com a crise, os bancos, todos ficaram com medo, aí eles recolheram os flaps. Então, se o cara era muito bom, ele diminuiu, você me pegava 50, eu vou te emprestar 25, agora me devolve 25. Isso significa que eles restringiram o crédito. O que o BNDES teve que fazer, os bancos públicos tiveram que fazer? Nós tivemos que olhar para os balanços que estavam caindo e dizer que ainda eu vou dar mais crédito a esse cara do que eu daria dado no balanço anterior. Então, esse movimento não é fácil para quem tem a responsabilidade de manter a solvência de um banco, tá certo? Porque o principal no final é que o banco fique saudável, solvente. Então você faz isso com muito cuidado, ou seja, quanto a gente pode aguentar disso aqui? E aí a gente foi no limite com muita briga interna, vocês imaginam como é que foi isso? O fato é que nós ampliamos o nosso apetite ao risco e à exposição. E isto fez, com mais o preço baixo, com mais a criação do Fundo Garantidor, fez com que a gente aumentasse enormemente. E eu vou mostrar no próximo gráfico o que aconteceu. Aquela linha azul é o crescimento dos empréstimos dos bancos públicos. A vermelha é o crescimento dos empréstimos dos bancos privados. A curva é uma diferença, tá certo? E desses bancos públicos, o BNDES foi responsável por 40% do incremento do crédito. Próximo. O fato é que o BNDES cresceu, vocês têm ouvido falar muito, que a gente tem desembolsado bastante. Em 2009, nós esperamos desembolsar, isso foi até agosto desse ano, nós já desembolsamos 123 bilhões de reais, desembolsamos 23. Compara o ano cheio de 2003 lá, 33, significa que a gente multiplicou por 4 o banco tamanho do BNDES. Ele é seguramente hoje um dos maiores bancos de investimento do país. E no Maranhão, só para a nossa governadora, isso também foi verdadeiro. Ele veio crescendo no ano de 2008. Foi 1 bilhão de reais de desembolso. Esse ano de 2009 tem 545 ali até agosto, mas eu estou trazendo aqui o contrato de 288 entre nós. A gente vai passar daquele 1 bilhão ali, e o ano de 2009 possivelmente será melhor que o ano de 2008, fora as promessas que eu ouvi aqui nessa fileira toda aqui, que eu acho que vem. Pode ir lá que o diretor de crédito está mais calmo, está feliz que o Brasil está crescendo, está tudo certo. Próximo. O resultado é que a relação de crédito sobre o PIB, que era muito baixinha, e isso era um dos problemas do nosso crescimento, está vendo lá, 2002, 22%, e hoje, mesmo com a crise de 2008 para 2009, ela cresceu com 45%, porque os bancos públicos ocuparam o lugar dos bancos privados deliberadamente, assumindo mais isso para poder garantir que o crédito acontecesse, e isto foi um dos grandes elementos salvadores da nossa economia. Esse IEF diz isso aí, olha, do crescimento do PIB desse ano, 3% vem dos bancos públicos. Ora, se a gente vai crescer 1, significa que nós cairíamos 2. Pode mostrar a próxima, por favor. Se a gente vai estimar que cresce 1 em 2009, significa que a gente cairia 2 se não tivéssemos feito esse esforço deliberado dos bancos públicos, aí digo, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB e BASA, para que o crédito fosse expandido, e com isso a gente certamente vai passar de 1%, vai ficar por torno disso esse ano. O Gabriel depois vai me dizer, porque ele é do ramo, eu sou só um engenheiro, mas possivelmente a nossa expectativa é muito positiva, tem analista falando em 6%, nossa expectativa é muito positiva que a gente volte a crescer a 5%, e a gente viveu esses anos que vocês estão vendo aí, passados, crescendo em torno de 4%, 5%, e percebemos o quanto isso melhorou nossas vidas, e o quanto isso é positivo. Conclusões, e aí termina, governador. O Brasil saiu mais rápido da crise por conta daqueles 3 fatores. Porque a gente estava estável, porque a gente tinha rumo, e porque a gente foi competente para dizer o que a nossa solução é radicalizar esse rumo, vamos fazer mais disso. Porque são setores populares, são as pessoas de baixa renda que tiveram renda, que vão garantir o consumo, que vai fazer com que as fábricas comecem a funcionar. Foi esse consumo interno, esse novo personagem na história econômica brasileira, que entrou firme e o governo radicalizou, enfrentou e emprestou, e com isso ele foi às compras e deu desconto de geladeira, e deu desconto para automóvel, e deu desconto para casa própria, e deu desconto não sei o quê. Isso teve impacto fiscal? Teve, mas a economia subiu, as pessoas tiveram renda, aumentou o salário, e isto é o que importa para quem está governando. A segunda coisa
é que se abriu a expectativa, governadora, que é muito importante. A gente está olhando 2016, é daqui a 7 anos. Mas há quanto tempo, pensando em Brasil, a gente não consegue enxergar um horizonte tão largo? A gente hoje consegue, esses empresários, eu acho que estão todos dizendo isso, eles estão falando em até 2016 tantos bilhões, até 2018, nos próximos 10 anos, eles estão falando isso porque é possível para o setor empresarial, é possível para o governo enxergar lá na frente. E é possível por quê? Porque toda hora tinha uma gripe não sei onde, a gente quebrava. Hoje a gente enfrentou a maior crise econômica dos últimos 80 anos e passamos. Então não pode vir qualquer outra pequenininha que, se a gente não fizer muita besteira daqui até lá, seguramente a gente consegue passar. Segundo, do ponto de vista institucional, nós não somos uma república de bananas. Nós não pedimos terceiro mandato, não houve nenhum pedido de terceiro mandato. Eu acho muito difícil que daqui a 10 anos um outro governante com 70% diga: não, mas eu tenho 70% de aprovação, eu quero a minha reeleição. O outro tinha 89% e não pediu. Então, fica na tua, vamos manter. Nós temos uma estabilidade institucional. Eu acho que esse é um dos grandes méritos disso daí. E o terceiro aspecto, a gente tem um rumo. E esse rumo da redução da desigualdade, a gente tem que acelerar. Porque ao acelerarmos, a gente diminui as tensões sociais originárias dessa diminuição, dessa forte desigualdade. E com isso a gente constrói essa sociedade mais igual e mais estável para os investidores investirem e olharem lá na frente. Hoje o Brasil tem condições de olhar lá na frente. E isto talvez seja um dos maiores orgulhos do que hoje a gente está vivendo. O que eu queria sugerir para a governadora? Governadora, o papel da senhora é central em todos esses investimentos. Nós estamos muito dispostos a ajudá-la naquilo que a senhora quiser. E em dois aspectos centrais. Primeiro, que esses projetos que eles estão fazendo, vou usar uma expressão do Eike aqui, eles não criem puxadinhos para a população de baixa renda no entorno. Que a gente evite fortemente que favelize-se no entorno das pessoas que foram lá em busca de trabalho, ou conseguiram ou não conseguiram, mas depois não tem outro lugar para ir e acaba fazendo um cinturão de miséria. E isso não é nenhuma novidade. Acontece isso há 509 anos em produção no Brasil. Então, que a gente possa trabalhar com eles, e esses daqui têm a cabeça no futuro, esses empresários aqui são pessoas muito mais avançadas no seu tempo, e podemos construir com o governo do Estado, com apoio nosso, a gente, se necessário, governadora, claro, sempre se a senhora quiser, a gente construir uma situação em que o empreendimento que seja implantado na região, ele possa dividir aquela riqueza, ele possa espraiar aquela riqueza e desconcentrar, e permitir que o maranhense como um todo receba os frutos desse crescimento. Acho que esse é um aspecto. O segundo, onde não tivermos isso, onde não tivermos esses empreendimentos, também precisamos de desenvolver.